Muito bem, pessoal. Então, lá em dezembro, né? Em 3 de 4 de dezembro ali que a gente comentou, eu usei o Super Trend para identificar então a região dos 52 mil como a região que não poderia perder o preço, pois ele era o topo anterior que servia como suporte, e esse suporte foi perdido, e desde então ele foi retestado próximo dos 48 mil e rejeitou, fazendo um pivô de baixa. No mensal, pessoal, nós tivemos então um pullback de compra, 2 meses seguidos de pullback de compra, que foi entre fevereiro e março desse ano, e continuação da pernada de baixa. Vejam que ainda nessa região nós não tivemos reteste desse fundo, como acontece geralmente no mensal, ele volta para retestar os fundos anteriores, tá? Geralmente no mensal, quando você encontra um fundo ou uma reversão, você revê o teste dessa região, ainda não aconteceu. E se você for ver essa linha verde do Super Trend significa o suporte mensal. Então, onde é o suporte mensal do Bitcoin? Exatamente onde nós estamos, 29 mil dólares, 29.248 dólares, tá? Essa é hoje a principal ameaça do preço do Bitcoin, sair de uma condição de baixa semanal e evoluir para uma condição de baixa mensal. O que significa que, se ele perder essa tendência mensal, ele pode evoluir para uma sequência de meses de baixa. Pode, tá? Não quer dizer que vai acontecer, mas que pode acontecer. Lá em 2018, nós tivemos a perda desse suporte mensal em março de 2018. E desde que ele perdeu o mensal de março de 2018, nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 meses de baixa. Praticamente um ano de baixa, tá? Então, significa que ele vai perder o suporte mensal? Na minha opinião, não. Não significa que ele vai perder o suporte mensal, porque há uma esperança no price action do S&P 500 que eu vou mostrar para vocês agora em breve, tá? Daqui a pouco. Mas significa que sim, nós estamos em um suporte onde é uma região compradora extremamente forte. Então, se ele perder o mensal, nós vamos ter vários problemas e a gente pode evoluir de fato para os 14 mil dólares e entrar num canal lateral, né, de preço, em que o preço no mensal ele evolua para como se fosse o terceiro canal aqui, ó, tá vendo? Então você pega o tamanho, a distância desse canal lateral mensal aqui e evolui para mensal aqui embaixo. Então, ao invés dele ser cotado os preços e o preço ser brigado entre essas regiões, ele vai ser brigado entre essas duas regiões. Ele vai vir para evoluir aqui embaixo. Então, por isso que é muito importante que no mês de junho para julho, a gente consiga ter o reteste da região dos 25 mil dólares, ou talvez 23 mil dólares, e consiga ter força compradora suficiente, interesse comprador suficiente, que é no topo do ciclo anterior, basicamente nos 20 mil dólares é o topo do ciclo anterior, e que ele consiga fazer a barra de reversão, tá? Então é muito importante que a gente tenha na reversão, independente do que aconteça aqui, do que o Smart Money consiga fazer ou não, tá? Mas nesse mês de junho nós temos que ter a manutenção desse suporte aqui, ou que aconteça o bear trap nessa região, tá? E que de preferência acontecesse o mais rápido possível para que durante o mesmo mês ainda o preço consiga voltar para cima nessa região, defendendo esse suporte. Porque se a gente perder esse suporte mensal e tivermos a manutenção da perda desse suporte mensal, nós infelizmente vamos evoluir para meses de baixa. Uma tendência de meses de baixa. E meses de baixa seria a exigência de mais paciência, aquilo que a gente falou na listinha, né? Mais paciência, mais pé no mais saco, mais trabalho, mais acumulação em fundo, com preço lá entre 14 mil e 25 mil, 24 mil, que seria realmente o novo range de preço, né? Então, eu acho que não vai perder o suporte mensal dessa vez. Eu acho que nesse ciclo de baixa, eu não acredito que nós vamos perder o suporte mensal. Tudo pode acontecer, mas eu acho difícil perder o suporte mensal, tá? Eu acho que nós vamos defender no suporte mensal e eu já acho que esse suporte mensal aqui vai ser uma das regiões históricas de compra de Bitcoin, tá? Então, se acontecer dele tocar 25 mil, eu, Augusto, vou estar comprando Bitcoin,
Eu não vou estar esperando para que o preço caia lá para, sei lá, 14 mil. Se cair para 14 mil, beleza, eu vou lá e entro de novo com 14 mil, mas não vou achar interessante, por quê? Porque uma tendência mensal, cara, ela é um conjunto de vários meses de baixa. Vários meses de baixa. Isso é péssimo, velho. Péssimo. Isso seria péssimo para o trabalho aqui no YouTube, para conseguir trazer mais pessoas à luz esse mercado, porque infelizmente as pessoas procuram pelo termo de pesquisa quando o mercado está subindo, não quando o mercado está caindo. Apesar da oportunidade de comprar barato, para você atingir mais pessoas, isso é muito ruim, tá? Muito, muito ruim. Por quê? Porque a maior parte das pessoas quebram, elas ficam traumatizadas, elas saem do mercado, elas perdem o poder de capital delas cai pela metade. Imagina então se caísse de 28 mil para 14 mil, pô, é 50% de queda. Isso só se tratando em BTC e não em altcoins. E aí, pessoal, a minha esperança, tá, sobre esse suporte ser o principal suporte do Bitcoin reside no fato do nosso querido S&P 500, tá? O S&P 500 ele fez um movimento bem interessante. Ele veio, testou o suporte como resistência, mas ele não está se afastando rapidamente do suporte ou da resistência que ele testou, né, o suporte antigo como resistência. Então o preço ele perdeu de fato, né? O S&P 500 ele perdeu de fato essa região. Ele perdeu de fato essa região, perdeu esse suporte. Porém, o interessante é que ele não venha e perca de novo essa região, tá? Que é aquela condição B, né? O cenário B que a gente se desenha, que inclusive eu até acredito que possa acontecer. Mas olhando, eu ontem olhei com uma nova perspectiva exatamente esse tipo de movimento aqui, tá? Que é o movimento de pegar o suporte e agir como resistência aqui. Se a gente conseguir, tá? Se a gente conseguir, aliás, perdão, deixa eu corrigir aqui, ó. Se a gente conseguir, inclusive ele voltou a testar essa resistência aqui, ó, essa micro resistência aqui como suportezinho, se ele conseguir manter acima dessa região, tá? Se ele conseguir manter acima dessa região, que seria uma região de Fibo, e também seria um suporte que foi testado várias vezes, e de volta, ele, como ele ficou em cima desse suporte, ele conseguiu superar essa resistência, né, no curtíssimo prazo, e ele conseguiu segurar. Se ele conseguir segurar, ele vai tentar fazer um pivô de alta aqui em cima, tá? Então ele precisa segurar acima de 4 mil pontos aqui do S&P 500. Se ele segurar acima de 4 mil pontos e voltar para testar esse suporte aqui, ele pode ter a chance de romper. Por quê? Porque geralmente, quando a gente tem uma reversão, ela acontece baseada em um processo de reversão de pivô de alta. Então, se ele construir um pivô de alta, nós teríamos a chance, a possibilidade do BTC talvez cair junto um pouquinho com o S&P 500 agora para testar essa região, mas ter uma possível reversão naqueles períodos semestrais que eu falei para vocês, né? Sempre lembre-se de focar no semestre de cada ciclo, ou seja, sempre quando nós temos o período entre junho e julho, aliás, junho e julho, e dezembro e janeiro, nós temos a probabilidade maior de ter uma reversão de tendência majoritária. Então, ele sai de um ciclo muito forte de baixa e entra num ciclo temporário de alta, tá? Nem que seja um pullback de alta para o preço lá no futuro continuar caindo. Mas a gente ainda não teve, pessoal, nessa grande queda aqui, nessa queda que nós tivemos aqui, a gente ainda não teve uma grande reversão. Então, eu estou me atentando ao quê? A ver se o S&P 500, se o mercado de ações americano consegue agora nessa transição entre junho e julho se antecipar positivamente a uma pausa da elevação da taxa de juros americana em setembro. Então, está previsto para setembro simplesmente uma pausa, né, na elevação de juros, da taxa de juros produzida pelo Fed, tá? Então, nessa pausa, eu estou especulando, não estou falando que vai acontecer, mas eu estou especulando que, pelo mercado especulativo, um mercado de alto risco,
tentar antecipar o futuro, isso se reflete no preço, eu acredito que eles podem avaliar que o segundo semestre desse ano pode ser um segundo semestre de não de tantas surpresas negativas, digamos assim, ou um período não tão nebuloso como foi o primeiro semestre. E nesse ponto, se surgir no gráfico, ao longo desse mês para o próximo mês, então entre junho e julho, uma reversão ou um pivô de alta no S&P 500, isso pode nos dar um sossego na consolidação desse fundo e que o BTC consiga produzir esse suporte de 25 mil dólares e 23 mil dólares. Então eu estava refletindo bastante sobre isso. E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar game coins e porcarias, shitcoins e venha aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais e somente nesse mês a gente vai oferecer um cupom de desconto com 55% de desconto. Não fique para trás e garante já a sua vaga porque é limitado. Tamo junto, fofo!